Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Eduardo Sabag, coordenador da pós-graduação em Direito e Processo Tributário da Faculdade CERS, e tenho a honra de receber em nossos estúdios o eminente professor Roque Carrasa, que vai tratar, nos próximos minutos, do tema Princípios Constitucionais para uma Reforma Tributária. Vou apresentar o professor Roque Carrasa e, logo em seguida, vou lhe passar a palavra para nós aproveitarmos cada minuto de sua belíssima exposição. O professor Roque Antônio Carrasa é mestre, doutor e livre docente em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele também é professor titular da cadeira de Direito Tributário da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. Advogado e consultor tributário. Todos nós já conhecemos as belas lições produzidas pelo eminente professor Roque Carrasa, lições essas que transitam em todos os ambientes acadêmicos voltados direta ou indiretamente para o direito tributário, e temos esse privilégio de ouvir as belas lições do professor hoje aqui. Professor Roque Carrasa, seja bem-vindo, uma alegria tê-lo conosco. Muito obrigado, prezados colegas. Cumprimento, o eminente tributarista, professor Eduardo Sabag, autor de uma obra conhecida e festejada no Brasil e no exterior. Como anunciado, voltarei minhas atenções para os limites e princípios constitucionais a serem observados numa eventual reforma tributária. É um assunto extremamente delicado, por dizer de perto, com a liberdade e a propriedade das pessoas. E não é à toa que as opiniões a respeito já se encontram, de algum modo, consolidadas, seja por convicção doutrinária amadurecida, seja porque a tributação em nosso país é extremamente complexa. O certo é que a maioria dos contribuintes deseja uma reforma tributária ampla, o que implica a necessidade de alterações profundas em nosso direito positivo. Mas, para isso, não se deve perder de vista que ela deve ser realizada olhos fitos na Constituição Federal e nos grandes princípios que ela alberga. Também é preciso levar em conta que uma reforma tributária exige reflexão, diálogo com todos os setores da sociedade, consenso político e, acima de tudo, consulta aos especialistas, aos economistas, aos advogados, aos professores de direito, aos representantes dos vários segmentos da sociedade e assim por diante. Observem os colegas que os projetos que a respeito tramitam no Congresso Nacional, notadamente as PECs 45 de 2019 e 110 também de 2019, notadamente essa última, não vieram acompanhados de quaisquer estudos sobre as repercussões setoriais e os impactos nos preços que elas causarão, se eventualmente forem aprovadas. E não bastasse isso, eu estou sempre mais convencido de que, antes de se votar uma reforma tributária, é preciso realizar uma reforma administrativa séria, uma reforma administrativa que contenha os gastos supérfluos e, de modo especial, que reduza nossa decantada e irracional burocracia. E aqui eu abro um rápido parêntese, para lembrar que o termo burocracia foi cunhado no século XVIII pelo economista francês Jean-Claude Marie Vincent, que queria, com essa palavra, significar a influência excessiva do poder público no cotidiano das pessoas, sem que isso traga qualquer benefício para elas e para o próprio Estado, mas apenas para aqueles que dela vivem, apenas para aqueles que vivem da burocracia. A par disso, eu continuo insistindo, que o nosso sistema tributário é intrinsecamente bom,
motivo pelo qual, para que funcionasse a contento, bastaria que a Constituição fosse conhecida e bem cumprida, o que, infelizmente, nunca aconteceu. Em várias oportunidades, né, eu disse que a tributação vai mal, por culpa do Poder Legislativo, que não tem dado a estampa leis capazes de dar plena eficácia às normas constitucionais tributárias, por culpa do Poder Executivo, que tem abusado da faculdade regulamentar, editando decretos, portarias e até atos administrativos que malferem o princípio da legalidade tributária. E, por que não, por culpa de alguns setores do Poder Judiciário que, preocupados com as consequências econômicas de suas decisões, têm trocado a toga pela pasta da Fazenda e feito cálculos e feito projeções como se o direito do contribuinte fosse maior ou menor, dependendo das quantias em juros. Muito bem. Uma das características da mentalidade brasileira, eu não sou nem psicólogo, nem psiquiatra, né? Mas me arrisco a enveredar por esse caminho. Uma das características, repito, da mentalidade brasileira é o encantamento retórico. Entre nós, as pessoas tendem a se empolgar com expressões mágicas, e uma delas é justamente reforma tributária, de preferência em nível constitucional. Agora, eu não posso negar que existe um clamor nacional por uma reforma tributária ampla, explicável, entre outros fatores, pela carga fiscal excessiva, pelo baixo retorno às pessoas físicas e jurídicas dos recursos que a tributação gera e pela tributação acriteriosa e, em muitos casos, injusta. Para que esse anseio geral, né, se intensifique, também contribuem a complexidade e o grande número de obrigações acessórias a cumprir, a obsolescência da legislação em vigor diante das novas realidades econômicas, representadas, por exemplo, pela economia digital, e pela regressividade excessiva na tributação sobre o consumo. A respeito desse último assunto, pesquisas recentes revelam que, em razão dos excessos que permeiam os denominados tributos indiretos, como o IPI e o ICMS, que oneram o consumo de produtos, de mercadorias e de serviços, os mais pobres suportam, proporcionalmente aos seus ganhos, uma carga fiscal maior do que os mais ricos. Essa injustiça, no entanto, né, poderia, a meu ver, ser facilmente corrigida por meio da edição de leis federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal que respeitassem a Constituição. Até porque, né, a Constituição é clara a respeito desses dois tributos. Esses dois tributos devem observar o princípio da essencialidade, né? Devem ter as suas alíquotas moduladas, de modo que operações ou prestações com produtos, mercadorias essenciais, sejam menos oneradas por meio de IPI, por meio de ICMS, do que operações, prestações com produtos suntuários, voluptuários. Também contribui para esse caos tributário o alto grau de litigiosidade entre as fazendas públicas e os contribuintes. Vejam os colegas que a maior parte dos litígios que afogam o Poder Judiciário gira em torno de questões tributárias. E isso seria evitado com um diálogo constante entre o fisco e os contribuintes. Em busca do quê? Em busca de um consenso. Falta no Brasil, ao contrário do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos da América, um diálogo profícuo entre o poder público e os contribuintes. Lá, eles negociam, chegam ao acordo e, com isso, evitam a maioria dos conflitos. Igualmente, penso eu, se mostra imprescindível a aprovação urgente de um Código de Processo Administrativo Tributário. A ideia não é nova. Na década de 1980,
foi constituída uma comissão presidida pelo então ministro da Fazenda, Mário Henrique Simons, e integrada pelos professores Geraldo Ataliba e Gilberto de Ulloa Canto, para que tratassem do assunto. Os trabalhos iam de vento em popa quando o ministro foi demitido, e, com isso, tudo que fora feito se perdeu. Agora, perpassados quase 40 anos, né, se não me trai a fraca matemática, foi apresentado um anteprojeto de Código de Processo Administrativo Tributário por uma comissão presidida pela ministra Regina Elinda Costa, do STJ. Então, vamos aguardar otimistas que ele seja votado, aprovado e posto em vigor, depois de passar, é claro, pelo cadinho dos debates parlamentares, né, onde estão presentes os representantes diretos dos contribuintes, democraticamente eleitos. Mas, retomando o fio do raciocínio, inexiste consenso acerca de qual reforma tributária deve ser feita. Na verdade, cada parte interessada anseia por uma que a favoreça, ainda que em detrimento das demais. Veja, o contribuinte quer que a reforma tributária diminua a carga fiscal e que os valores arrecadados revertam em seu benefício, ou seja, ele tragam mais lazer, mais cultura, mais segurança, mais educação, mais saúde. Quer ainda que a reforma simplifique o sistema arrecadatório e, especialmente, seja capaz de gerar novos empregos. Já as pessoas políticas querem, ninguém se iluda, né, por meio da reforma tributária, arrecadar mais, para atender ao aumento sempre crescente dos gastos públicos. Deveriam, a meu ver, pensar antes, né, numa reforma do Estado de ordem a diminuir esses gastos públicos, a combater a sonegação, a reduzir a burocracia fiscal. São, sem dúvida, pretensões distintas e absolutamente inconciliáveis, o que me remete a uma frase do grande escritor russo, Anton Chekhov, né? E é aproximadamente essa, né? Quando se sugerem muitos remédios para um único mal, isso quer dizer que ele não pode ser curado. Bom, mas só para registro, né? Tramitam no Congresso Nacional duas propostas principais de emenda à Constituição, duas PECs, que tratam da reforma constitucional tributária. Há outras mais irrelevantes, não tem a menor possibilidade de vingar. A primeira é a PEC 45, de 2019, apresentada à Câmara dos Deputados pelo deputado federal Baleia Rossi, a partir de um trabalho elaborado pelo Centro de Cidadania Fiscal. A outra é a PEC 110, também de 2019, que já foi aprovada em primeiro turno no Senado da República e é originária de um antigo trabalho do então deputado federal Luiz Carlos Raul. Em apertada síntese, né, a PEC 45 pretende unificar o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS no IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e, salvo algumas poucas exceções, teria uma alíquota única de 25%. Também ela prevê a criação, por meio de lei complementar nacional, de um imposto federal seletivo sobre operações jurídicas com produtos supérfluos. Já a PEC 110 é um pouco mais ambiciosa, uma vez que pretende unificar o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS, a contribuição social sobre o lucro líquido, o IOF, Imposto de Operações Financeiras, o salário educação e a CID combustíveis num único imposto, né, que também seria chamado IBS. A PEC 110 também abre espaço à instituição de um imposto seletivo sobre operações com bens e serviços voluntários, que, no entanto, não especifica. A meu sentir, né, eu não tenho a tola pretensão de monopolizar a verdade, mas, enfim, né, como todos têm o direito de expender
a minha opinião, a meu sentir, repito, as duas PECs ferem fundo o princípio federativo. Por quê? Porque retiram dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, o protagonismo do IBS. De acordo com o texto dessas PECs, o IBS será criado, lançado e cobrado pela União. E depois terá o produto de sua arrecadação partilhado com as demais pessoas políticas, tudo com base numa lei complementar nacional. Com isso, os estados, os municípios do Distrito Federal perderão, é o que eu penso, muito de sua autonomia financeira. Ora, sabemos que a autonomia financeira é o pressuposto da autonomia jurídica. Com pouca autonomia financeira, fatalmente, os estados, os municípios do Distrito Federal serão obrigados a pedinchar as benesses da União para poderem fazer frente aos seus encargos e atingir seus objetivos institucionais. Na prática, tenderão a ser reduzidos à condição de meras autarquias federais, o que atenta, venha concessa, contra o princípio federativo. E observem os colegas que, nos termos do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição, não será sequer objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado. Mas, vamos adiante. Eu registro que não sou totalmente avesso a uma reforma tributária. Eu questiono, sim, uma reforma constitucional tributária radical. Bem da verdade, e há muito venho me batendo por uma reforma tributária em nível legislativo que, essa sim, daria cumprimento à Constituição, tornando mais justa e razoável a ação estatal de exigir tributos. É claro que, se forem necessárias algumas alterações tópicas em nosso sistema constitucional tributário, elas não só podem, como devem ser feitas. Afinal, nada é perfeito nesse mundo. Depois, a realidade de 1988, data da promulgação da atual Carta Magna, mudou muito nesses 34 anos. Tudo muda, como observou o filósofo pré-socrático Heráclito. Então, algumas alterações na parte tributária da Constituição Federal não só podem, como devem ser feitas, porém, com parcimônia, com mão à vara até, de modo a não atropelar as cláusulas pétreas, máxime as que vinculam direitos fundamentais dos contribuintes e suas respectivas garantias. Eu tenho por insofismável que, para reestruturar por completo a parte tributária do texto supremo, seria preciso eleger, por sufrágio universal, direto e secreto, uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Ninguém ignora, muito menos os colegas que são pós-graduandos, que a competência do Congresso Nacional para elaborar emendas constitucionais encontra na própria Carta Magna limites materiais e formais, implícitos e explícitos, tecnicamente conhecidos como cláusulas pétreas, de pedra, irremovíveis por meio de emendas constitucionais. E isso, os mais afoitos, que querem, porque querem, uma reforma constitucional tributária, fingem ignorar. Assim, aparelhados, eu vou agora aprofundar as minhas considerações acerca do tema central, que não custa repetir, limites e princípios constitucionais a serem observados numa eventual reforma tributária. Professor Roque, se me permite fazer uma Pois não. A sua fala até agora foi bastante eloquente, porque ela realmente mostra a complexidade que o tema encerra. A reforma tributária, eu costumo dizer que é um tema fácil de se vender,
porque a expressão ela é sedutora, ela é instigante e ela traz uma ideia de salvação, né, para problemas de toda a ordem, mas ela é muito difícil de se comprar. Então, fácil de se vender, mas difícil de se comprar, porque nós temos, como bem pontuou o professor Carrasa, limites que devem ser respeitados sob pena de nós colocarmos em xeque a estrutura federativa que é imutável, exceto, não é, se nós recomeçarmos a nossa ordem constitucional. Então, são limites intransponíveis, insofismáveis, como bem disse o professor, e eu também, professor, faço coro, modestamente, à sua eminente fala, no sentido de que uma reforma ampla, absolutamente completa, ela é um mito, né? Porque nós não conseguiremos, exceto do ponto de vista retórico. Mas, assim, medidas pontuais talvez se encaixem bem no nosso sistema e já promovam aí o atendimento das expectativas dos cidadãos, né? O professor falou bem da questão da regressividade, talvez devamos refletir seriamente sobre esse ponto, porque eu sempre noto que há uma falta de seriedade por parte de todos os atores, né, que têm realmente o poder na mão para mudar, os legisladores, sobretudo, uma falta de seriedade para tratar desse tema, que atinge a vida das pessoas e recrudesce a desigualdade social. O professor falou muito bem da simplificação do sistema, que carece de medidas que talvez não seriam tão agigantadas, mas poderiam produzir efeitos importantes. E a questão do imposto de renda, que eu marquei aqui, professor Carrasa, e faço questão depois de ouvi-lo acerca desse imposto, né, que está carecendo, sobretudo no IRPF, de uma atualização, né, na tabela do imposto de renda, e a questão que foi tão propalada nos últimos meses da isenção para um número grande, para não dizer imenso, de contribuintes, e quais os impactos que isso eventualmente provocaria. Se seriam só benesses ou se, de repente, teríamos mazelas, né? Então, assim, pedi vênia para interromper a sua sempre brilhante fala, professor. Eu sou um admirador, assim, inveterado de suas lições e assim, aprendo em todas as aulas, né? Então, lhe devolvo a palavra a partir Obrigado, desse momento obrigado. para que o professor Obrigado. prossiga aí com a fala. A recíproca é mais do que verdadeira, né? Inclusive, o professor Eduardo Salvari alia aos vastos conhecimentos jurídicos, né, uma excepcional destreza no manejo da palavra. Ele conhece como poucos as graças e galas da língua portuguesa. Eu sempre digo aos meus alunos que eles devem aprender a se expressar oralmente e a se expressar, claro, por escrito, né? E até para amenizar a censura, porque eu noto que muitos, né, se expressam melhor em inglês do que em português, né? Eu digo, o advogado, especialmente, ele precisa falar bem, primeiro, para convencer o cliente a contratá-lo, depois, para rebater os argumentos do advogado da parte contrária, ainda para convencer o magistrado, para convencer o tribunal. E, por derradeiro, que é mais difícil, para convencer o cliente a lhe pagar os honorários, né? Porque a vitória de hoje, né, como já se disse do advogado, é a véspera da ingratidão, né? Da ingratidão de amanhã do cliente que acha que venceu a demanda porque tinha razão e não porque o advogado se conduziu bem nos seus mistérios, né? Então, qualquer observação vinda do professor Eduardo Salvari me agrada muito, né, e sempre me esclarece. Bom, como
o colega levantou a questão do imposto de renda, eu vou interromper um pouquinho, né, a sequência do meu pensamento, para dizer o óbvio, né? Isentar rendimentos até R$ 5.000 por mês, é evidente que agrada aos que estavam sendo atingidos por essa tributação. Mas estamos aí diante de vasos comunicantes, digamos assim, né? Isso acarretará uma diminuição da arrecadação. Com os encargos sempre crescentes da União, não é preciso ser profético, né, para antever que alguém vai ter uma sobrecarga fiscal a suportar, né? São aqueles que percebem mais de R$ 5.000 por mês, o que vai aproximar, não é, o imposto sobre a renda dos confins do confisco, né? E sabemos que nenhum tributo pode ser instrumento de confisco, se por mais não fosse, em razão do que estabelece o artigo 154 da Constituição Federal. E como uma ideia puxa outra, eu penso que será fatal para a economia brasileira a tributação da distribuição dos dividendos. A maioria dos brasileiros que têm rendimentos, né, está no regime do lucro presumido, os prestadores de serviços, especialmente. E a distribuição dos dividendos, né, no caso, não passa pela bitributação, por uma nova tributação por meio de imposto sobre a renda. A proposta é que também na hora da distribuição de rendimentos, o imposto sobre a renda incida. E aí a fraca matemática de alguns, entre os quais me incluo, né, cria um conformismo equivocado. Há quem diga, bom, atualmente a tributação está na casa dos 15%. Já os assalariados, né, que ganham um pouco mais, se submetem a uma tributação de 27,5%. Haverá uma equiparação, é justo, é razoável. Mas aí é que entra a deficiência na formação matemática, que eu também tenho. Pessoas mais esclarecidas me mostraram que se trata de um cálculo composto, o que elevará a tributação na distribuição de rendimentos ao inimaginável patamar de 48%, quer dizer, praticamente metade do que os que estão submetidos a essa sistemática ficará nos cofres da União. E ainda, né, se essa metade fosse bem distribuída, né, se não houvesse desvios confessáveis ou inconfessáveis, poderíamos assumir uma atitude caritativa, né? Mas se é verdade que a história é mestra da vida, né, tudo sinaliza que haverá desvios e o dinheiro irá para bolsos indevidos. Então, é preciso, né, lutar junto ao Congresso Nacional para que o que se prenuncia a respeito desse assunto não se torne uma triste realidade. Vamos aguardar, vamos aguardar. Depois, a tributação sobre a distribuição de dividendos rende ensejo a uma série de fraudes, né? Ao escambo, à utilização das criptomoedas que vieram para ficar, a aquisição de bens via empresa para serem utilizados pelos sócios. A União antecipa que tudo fiscalizará, mas sabemos, né, que isso é impossível, mesmo na era cibernética na qual estamos vivendo. Bom, e a retração também dos investimentos estrangeiros, né, que podem... Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Então, é uma bandeira data máxima venia eleiçoeira, que eu espero, agora que as eleições passaram, né, apesar do inconformismo de muitos, seja abandonada, né? É uma bandeira tão eleiçoeira quanto a bandeira do imposto único, que embevece os simples, né, mas que não cativa os que têm um mínimo de conhecimentos jurídico-constitucionais. Bom, se me permite, né, professor Eduardo, então eu retomarei o fio do raciocínio, dizendo uma obviedade, né?
O ordenamento jurídico é formado por um conjunto de normas, normas que estão dispostas hierarquicamente, das inferiores, firmadas, né, por particulares, os contratos, até as constitucionais, forma-se aquilo que se convencionou chamar de pirâmide jurídica. E na pirâmide jurídica, as normas se ordenam segundo uma relação sintática, pela qual as inferiores recebem respaldo de validade daquelas que exerciam até o patamar máximo, que é o constitucional. Em resumo, a Constituição é o critério último de existência e validade das demais normas do sistema do direito, motivo pelo qual condiciona o agir dos próprios poderes legislativo, executivo e judiciário. E também a Constituição dá fundamento a todo o sistema jurídico. Então, os atos normativos a ela inferiores devem ser lidos, vale dizer, interpretados ao lume da Constituição, jamais o contrário. A Constituição brasileira, né, falo também de uma forma bem rápida, né, porque esse é um assunto conhecido, contém dispositivos mais importantes e dispositivos menos importantes. Os mais importantes são aqueles que veiculam princípios, né, princípios constitucionais. Eu defini, num dos meus livros, né, o princípio constitucional da seguinte forma: é uma regra básica, implícita ou explícita, que, por sua grande generalidade, ocupa posição de preeminência, posição de destaque nos vastos quadrantes do direito e, nessa medida, vincula de modo inexorável o entendimento e a boa aplicação de todas as normas jurídicas que com ele se conectam, inclusive das normas contidas em dispositivos constitucionais. Na solução de qualquer problema jurídico, por mais trivial que ele seja, por mais trivial que ele aparenta ser, deve o operador do direito alçar-se ao altiplano dos princípios. Para quê? Para verificar em que sentido, em que direção eles apontam. Né? Nenhuma interpretação será havida por jurídica e, portanto, por boa, se fizer tábula rasa de um princípio constitucional. Em suma, né, os princípios constitucionais operam como vetores para soluções interpretativas, na feliz expressão do grande mestre Celso Antônio Bandeira de Mello. Muito bom. O quanto eu acabo de dizer, claro, se aplica, né, em gênero, número e grau, como diziam os escolásticos, na esfera do direito tributário. Nela, a funcionalidade e a validade dos princípios têm sido sempre mais postas em evidência, a ponto de falar-se que moldam, interferem e, de certo modo, até antecipam o conteúdo das leis tributárias. Eu me recordo, né, professor Eduardo, que certa feita o professor Saldanha Sanches, que foi catedrático de Direito Fiscal na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, né, em Portugal, deplorou que a Constituição portuguesa não pré-estabelece, não predetermina o conteúdo das leis tributárias. Depois eu fui conferir e, com efeito, a Constituição portuguesa, que data de 1976, se limita a estatuir a respeito que o sistema tributário será regulado por meio de lei. Eu não quis atalhar o mestre, né, mas poderia haver informado que, pelo contrário, a Constituição brasileira pré-estabelece, pré-determina o conteúdo das leis tributárias. E é exatamente sobre esse ponto que eu vou me demorar alguns instantes. A Constituição Federal no Brasil, né, como antecipei, foi extremamente pródiga. Ela contém dezenas de princípios e centenas de regras que fazem, digamos assim, uma sadia combinação do supremo respeito que deve ser dispensado aos contribuintes com o direito estatal de exigir tributos. Os dispositivos que tratam desses assuntos não podem ser contrariados, quer na letra, quer no espírito, nem mesmo por meio
de emendas constitucionais, quanto mais de leis complementares ou de leis ordinárias. Tanto é assim, né, que as pessoas políticas, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, enquanto criam em abstrato tributos, se veem às voltas com o seguinte dilema: ou praticamente reproduzem o texto constitucional e, ao fazê-lo, apenas recriam num grau de concreção maior aquilo que na Constituição já se contém, ou, na ânsia de serem originais, acabam resvalando para o campo da inconstitucionalidade. Em suma, as pessoas políticas, enquanto tributo, encontram perfeitamente iluminado no texto supremo o caminho tributário que estão credenciadas a palmilhar. Evidentemente, isso é bom e louvável, né? Pois, como não há negar, os tributos são aprovados sem que os virtuais contribuintes possam opinar a respeito, né? Eles opinam por meio dos seus representantes, por meio dos legisladores. Muito bem, é a Constituição, notadamente por meio de seus princípios, que mantém a ação de tributar dentro do chamado Estado democraticamente Estado democrático de direito, né? Estado democraticamente constituído, Estado democrático de direito. Agora, uma advertência também precisa ser feita. Os princípios constitucionais não podem alterar as regras matrizes dos tributos que também estão postas na Constituição. Essas conferem aos contribuintes o direito fundamental de só poderem ser tributados nas situações que precisamente descrevem. Assim, por exemplo, não é admissível, em nome do princípio da solidariedade, alargar o campo de incidência de uma lei tributária, de modo a fazê-la incidir sobre fatos que ela não contempla. Também não lhe é dado desgarrar-se da regra matriz da exação, ainda que em nome de um princípio constitucional. Por igual modo, é falacioso o argumento, que muitas vezes eu ouvi, né, extendido até por ministro do Supremo Tribunal Federal, de que se um fato não se subsobe à hipótese de incidência do tributo A, então ele deve ser alcançado pelo tributo B. Por quê? Porque algum tributo há de caber. Essa linha de pensamento, data máxima bem, é equivocada, né? Já que nada impede que esse fato seja tributariamente irrelevante, porque o legislador da pessoa política competente ainda não instituiu a isenção cabível, né? Por exemplo, o imposto sobre a cessão onerosa de direitos, que está no campo da competência residual da União, conforme prevê o artigo 154, inciso 1 da Constituição. E seja porque esse fato, né, não é tributável, né? A Constituição não o colocou dentro do quadro passível de tributação. Bom, eu agora vou fazer algumas propostas, né? Até eu tenho o direito de fazê-lo, embora não seja legislador, né? Mas não sem antes dizer que, de modo algum, uma emenda constitucional pode assumir as vestes de nova Constituição, de modo a desconsiderar direitos fundamentais dos contribuintes, os princípios federativos e da autonomia municipal e, especialmente, repito, né, as cláusulas pétreas que obstaculizam a sanha arrecadatória das pessoas políticas. Entre as cláusulas pétreas figuram, sem dúvida, os princípios da estrita legalidade tributária, da anterioridade tributária, da segurança jurídica da tributação, do não confisco, da irretroatividade impérios das leis tributárias e assim avante. É óbvio que nenhuma reforma tributária pode malferir esses grandes princípios constitucionais tributários. E também preenche essa condição os direitos fundamentais dos contribuintes, ou seja, as posições das pessoas físicas ou jurídicas na sociedade e perante o Estado, que o ordenamento jurídico considera merecedoras de maior proteção e que encontram no artigo 5º da Carta Magna sua sede
natural. Mas, claro, há outros direitos fundamentais dos contribuintes disseminados, né, por todo o texto constitucional, né, até em função do que estabelece o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. Bom, eu retomo, né, a ideia principal, né, no sentido de que a Constituição apresenta grande densidade normativa em questões tributárias. A ênfase que ela põe nos direitos fundamentais dos contribuintes traz para o Congresso Nacional uma série de insuperáveis vedações à realização da anunciada reforma tributária. Caso as desconsidere, ele estará se arrogando atribuições primárias que não lhe foram consentidas. São, sem dúvida, direitos fundamentais dos contribuintes os que dizem respeito a uma existência digna, a um mínimo existencial, a uma educação adequada, a saúde, a cultura, a segurança pessoal. Até a respeito do mínimo existencial, né, eu entendo que ele é tudo aquilo que permite que a pessoa humana desenvolva suas potencialidades na busca da felicidade e de uma vida digna, de uma vida boa, de uma vida boa para ser vivida, como diziam os estoicos da antiga Grécia. Eu farei agora algumas propostas de reforma tributária em nível constitucional. A meu ver, uma eventual reforma constitucional tributária deverá necessariamente passar pelo fortalecimento econômico dos estados e, acima de tudo, dos municípios. Já se disse que o indivíduo, antes de residir no país ou no estado, mora no município. O primeiro contato que ele tem com o poder público dá-se no município. É ali que residem os seus familiares, seus vizinhos, seus amigos. É ali que se encontram a escola, a igreja, o hospital, o clube, a agremiação desportiva, o cemitério onde estão sepultados seus entes queridos. O município, em suma, como apregoava Rui Barbosa, é a célula máter da sociedade. E, lamentavelmente, não é o que vemos nas duas PECs que passeiam no Congresso Nacional. De outra banda, urge aliviar a carga tributária que hoje corresponde, grosso modo, a 35% do nosso produto interno bruto. Carga tributária só comparável à dos países nórdicos, onde, por óbvio, o retorno que os contribuintes têm da parte do Estado é incomparavelmente maior e melhor do que aquele que nossos contribuintes experimentam. Na Noruega, na Dinamarca, na Suécia, não é preciso blindar os automóveis para ter segurança, não é preciso pagar um plano de saúde ou um plano complementar de aposentadoria. Aqui, os que têm mínimo de condições se veem quase que compelidos, né, a realizar esses dispêndios. Ao falar essas palavras, né, de carga tributária excessiva, acode-me à mente a famosa lei de Laffer, né? Para que melhor se compreenda. Arthur Laffer é prêmio Nobel de Economia, ele é professor, né, dessa disciplina na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos da América. E ele demonstrou, por meio de cálculos sofisticados, cálculos matemáticos sofisticados, que a exacerbação das alíquotas dos tributos, só num primeiro momento, aumenta a arrecadação. Isso vale até para aquilo que o professor Eduardo Sabag e eu há pouco dizíamos acerca do imposto sobre a renda. No primeiro momento, o aumento das alíquotas, dos tributos, aí incluído o imposto sobre a renda, aumenta a arrecadação. Mas depois, vejam que interessante os colegas, a arrecadação tende a cair. Por quê? Porque os contribuintes se sentem estimulados a sonegar, a produzir informalmente e, pior, a deixar de produzir. Depois, né, sempre de acordo com as lições desse pensador, a tributação escorchante compromete o crescimento da nação, porque desestimula a criação de empregos e os investimentos.
e, em consequência, impede a ampliação do mercado consumidor. Bom, ainda no plano propositivo, seria ótimo se o constituinte derivado criasse dificuldades à instituição de contribuições, que, não tendo o produto de sua arrecadação repassado pela União às demais pessoas políticas, a hipertrofia e, fora parte, não permitir o desenvolvimento harmônico de todas as regiões do país. Conviria ainda, né, estimados colegas, que a Constituição declarasse imunes aos impostos regulatórios as operações jurídicas envolvendo o mínimo existencial, né? Repito, aquilo que é indispensável à habitação, ao vestuário, à alimentação, ao tratamento médico, etc. Era o que, mutatis mutandis, dispunha o artigo 15, parágrafo 1º da Constituição de 1946. Igualmente, afastaria as dúvidas que o assunto suscita se viesse acrescentada ao parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição Federal a obrigação de serem motivadas as alterações, por meio de ato do Executivo, das alíquotas dos impostos sobre a importação, a exportação, produtos industrializados e operações financeiras. Rapidamente, né, esses impostos, são todos impostos de competência da União, podem ter as suas alíquotas alteradas pelo Poder Executivo, não de forma arbitrária, mas dentro dos parâmetros da lei, observados os limites e as condições da lei. Essa alteração é feita, mas sem motivação adequada, o que deixa o contribuinte muitas vezes perplexo. Ele não sabe por que a alíquota do IPI foi majorada, a alíquota do IOF foi aumentada, ou mesmo a alíquota do imposto sobre a importação foi diminuída. O princípio da motivação deve alcançar também as alterações de alíquotas efetuadas com respaldo no parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição Federal. Também contribuiria para o progresso das nossas instituições democráticas a inserção na Carta Magna de cláusula vedando expressamente a instituição ou aumento de tributos por meio de medidas provisórias. A medida provisória fere o princípio democrático. Ela não brota da conjugação de esforços dos representantes dos contribuintes. Não, brota de uma decisão do chefe do Executivo, que as medidas provisórias fiquem acantonadas às questões de urgência e de relevante interesse social, entre as quais não se inserem as questões tributárias. Mesmo porque as medidas provisórias são, por sua própria natureza, precárias. Né? Se elas não forem convolucionadas em lei, caem por terra, e com elas os efeitos produzidos. Aonde eu quero chegar? Se é assim, não é? O princípio da segurança jurídica é calcado aos pés. Né? A medida provisória é precária. Ora, a precariedade das medidas provisórias não se compadece com a segurança e com a certeza que devem presidir o fenômeno da tributação. É também de minha convicção, né, que andaria bem o Congresso Nacional se inserisse na Constituição um dispositivo determinando que cada base econômica só poderá ser tributada uma vez. E nessa linha, também me permito sugerir, professor Eduardo, que se estabeleça no próprio texto constitucional que as taxas e contribuições deverão ter um produto de sua arrecadação destinado aos fins que motivaram sua instituição. Também tenho por fundamental que uma emenda constitucional vede a substituição tributária para frente, prevista pela emenda constitucional número 3 de 93, que inseriu o parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição, vede sempre que houver tecnologia digital apta a apurar o montante das operações jurídicas subsequentes. Em 93, não havia ainda tecnologia digital suficiente para isso. Hoje há. Então, vamos limitar ao máximo, quando não vedar por completo, a submissão tributária para frente.
no PIS, na COFINS, no ICMS, principalmente no ICMS. Eu já estou concluindo, né? Mas não posso deixar de censurar a proliferação das modulações que o Supremo Tribunal Federal tem realizado. A modulação foi concebida na Alemanha na década de 1950 para favorecer os contribuintes, para que eles não fossem prejudicados com guinadas que os pilhassem de surpresa. Anos a fio, o judiciário alemão decidia uma dada questão de certa maneira. De repente, muda de orientação, o que é possível, né? Às vezes a mudança de orientação sinaliza sabedoria, sinaliza pensamento. Vale aqui aquela celebérrima frase de Pascal: não me envergonho de mudar de opinião, porque não me envergonho de pensar. Então, muda a jurisprudência quando mudam os julgadores. Quem já não ouviu, né, aquela frase, cada cabeça, uma sentença. E muda a jurisprudência quando os próprios julgadores se convencem da procedência dos argumentos que lhes são contrários. Até aí, tudo bem. Mas, na Alemanha, a Corte Constitucional deliberou que, em situações que deixam o contribuinte perplexo, a modulação é imprescindível, que essa mudança de orientação só se faça sentir para o futuro. O que é que está acontecendo no Brasil? A modulação está sendo usada para favorecer o poder público. O contribuinte se insurge contra um tributo que reputa indevido. Anos a fio, batalha junto ao judiciário para que o seu direito fundamental de somente pagar tributos quando devidos seja reconhecido. Afinal, vence a demanda, a decisão transita em julgado. Mas o judiciário, representado pela mais alta corte do país, frustra as suas expectativas, estabelece que aquela tributação inconstitucional só cessará a partir daí, efeitos ex nunc, ou pior, a partir de uma data futura, não é? Dá efeitos prospectivos à decisão. Ainda, não é? Está se notando que quanto maior a inconstitucionalidade, quanto maior o prejuízo que o contribuinte tem, sendo compelido a recolher em débitos tributários, quantias que, afinal, não têm natureza tributária, menor a possibilidade que ele, contribuinte, a julgar por aquilo que está sendo reiteradamente decidido, terá para reaver o que indevidamente pagou. Então, conviria que uma emenda constitucional repusesse a modulação no seu devido lugar, a favorecer o contribuinte que foi burlado na sua confiança, né? Que viu periclitar a segurança jurídica, e não para favorecer o fisco, a fazenda pública, na verdade, a pessoa política, né? Que, tendo editado uma lei tributária inconstitucional, anos arreio, arrecadou quantias indevidas e não as terá que restituir. Bom, também, né, e agora prometo que estou a concluir, é preciso reduzir e padronizar as obrigações acessórias impostas aos contribuintes e a terceiros a eles relacionados. Sem isso, não haverá espaço para um sadio empreendedorismo, nem para uma eficiente arrecadação tributária. Eu vou até ser mais específico, né? É necessário unificar, nessa era cibernética, os quase 6.000 cadastros tributários, colocando-os à disposição de todos os entes tributantes. Isso, se por mais não fosse, em homenagem ao princípio da eficiência, que é teor do artigo 34 da Constituição Federal, deve pautar o agir da administração pública. Bom, e chegado a esse momento, né, eu penso que calha reafirmar que uma eventual reforma constitucional tributária deve manter intactos os direitos fundamentais dos contribuintes, que, por serem inerentes à própria noção de pessoa, são cláusulas pétreas, ou seja, não aceitam sequer a exceção das emendas constitucionais.
como é fácil perceber, muito pode ser feito por meio de uma reforma constitucional tributária que reine sempre mais perfeita harmonia entre os direitos do fisco e os direitos do contribuinte. Definitivamente, o Congresso Nacional, mesmo que delibere emendar a Constituição, não tem um poder absoluto para fazê-lo, mas apenas um poder limitado, por ela condicionado. Tais parâmetros, né, seja-me perdoada a tautologia, nenhuma reforma constitucional tributária pode afastar ou mesmo ignorar sob pena de inconstitucionalidade. Em razão do exposto, prezados colegas, né, eminente professor, doutor Eduardo Sabag, não podemos nos deixar seduzir pela ideia do reformismo fiscal fácil, ou seja, pela ideia de que uma mera emenda constitucional resolverá os problemas fiscais que assolam o país. Esse simplicista, né? Não simplista, aprendi com Vossa Excelência, este simplicista modo de pensar apenas aumentará a incerteza e a insegurança da tributação. Pelo contrário, os contribuintes somente estarão protegidos se o estatuto, né, plasmado na Constituição Federal vigente for preservado, o que se dará com a mudança racional das leis fiscais. Daí o extremo cuidado que o Congresso Nacional deve tomar caso leve avante a reforma tributária. É de minha convicção que os direitos fundamentais dos contribuintes só sobrarão se ela não respeitar os limites e princípios plasmados na Constituição. Enfim, eu me sinto confortável, né, para concluir, que a reforma tributária que se anuncia não pode romper com a ordem tributária vigente, desconsiderando, insisto, as chamadas cláusulas pétreas. Desse modo, uma eventual emenda constitucional que trate do assunto deverá preservar os direitos fundamentais dos contribuintes consagrados em nossa Carta Suprema. Nada mais, muito obrigado. Muito bem, professor Roque Antônio Carrasa. Mais uma vez, tivemos a oportunidade e o privilégio de recebê-lo em nossa pós-graduação. Os nossos alunos devem estar agora numa mescla de sentimento, né? De não poder ficar mais ao lado do professor, experimentando esse conhecimento tão incrível que podemos angariar em suas aulas, e de outro lado, não é? Pensando assim, poxa, a reforma tributária, como ela vem sendo propalada, realmente ela deve ser enfrentada com cautela e com serenidade, não é? E sempre, né, à luz da predominância do texto constitucional, né? E esse foi o mote da bela exposição do professor Roque Carrasa. Eu fico sempre assim muito encantado com as suas lições, professor. Fui ticando alguns pontos aqui para inquiri-lo, mas rapidamente eles foram sendo eliminados porque a sua aula ela é completa e longe de querer complementar o que já foi tão bem esclarecido, eu vou apenas ocupar mais um minutinho do professor para questioná-lo sobre 2 pontos. Um deles, à luz da Constituição, acerca da tributação das grandes fortunas, porque sempre que se fala em reforma tributária, esse tema aparece e vai continuar aparecendo. Então, os nossos alunos precisam ouvi-lo acerca disso, até porque o artigo 153, inciso 7º, se não me falha a memória, prevê o imposto sobre grandes fortunas no campo competencial da União, nos termos de uma lei complementar. O outro ponto, professor Carrasa, é acerca da extrafiscalidade, porque ouvindo os estudiosos
e todos que estão aí discutindo as duas propostas de emenda constitucional, a 45 e a 110, me pareceu, me corrija, professor, mas me pareceu que há um vilão que está sendo perseguido, e aqui fazendo homenagem ao gênero, né, uma vilã, né, porque a extrafiscalidade está sendo mostrada como algo assim terrível e que precisa ser extirpado do nosso sistema porque ela só causa prejuízo. Então, assim, eu sei que as duas perguntas, elas nos ocupariam muito tempo, mas se o professor puder nos abrilhantar com o seu pensamento acerca disso, agradecemos. Com muito prazer. Então, eu começo pelo imposto sobre grandes fortunas. Eu sou contrário ao imposto sobre grandes fortunas, não porque possua uma grande fortuna, infelizmente, mas porque me parece que ele é contraproducente. Eu, ao falar, né, poucos instantes, cheguei a usar aquela célebre expressão história magistra vitae, né? História é mestra da vida. As tentativas que até hoje se fizeram para se instituir o imposto sobre grandes fortunas fracassaram. A mais célebre foi a tentativa de se implantar, e até de fato se implantou num primeiro momento, esse imposto na França. Atendendo a uma promessa de campanha, François Mitterrand enviou uma proposta, né, de lei à Assembleia Nacional, instituindo esse tributo. Foi um verdadeiro desastre. Primeiro, porque a arrecadação não aumentou significativamente. Eu não sou dado a estatística, mas parece que aumentou na casa do 0,8%, o que, em termos práticos, nada significa. E depois, porque isso estimulou os que realmente tinham grandes fortunas a levar os seus bens além Canal da Mancha. Obras de arte foram contrabandeadas, digamos assim, para a Inglaterra. François Mitterrand, partindo daquela máxima, errar é humano, perseverar no erro diabólico, ele, depois de um ano, apresentou um novo projeto de lei propondo, né, a abolição do imposto sobre grandes fortunas. Atualmente, há um imposto sobre grandes fortunas na Argentina, e é pesaroso, né? Constato que metade da população argentina vive abaixo do nível da pobreza. Esse imposto lá é denominado Imposto Provisório de Solidariedade Social. O que fizeram os milionários argentinos? Foram para o Uruguai. E o Uruguai, pelos seus poderes constituídos, né, sabiamente facilitou o ingresso de valores no seu país. Em resultado, esse imposto está favorecendo não a Argentina, porém o Uruguai. Né? A Noruega tem ainda um imposto sobre grandes fortunas, mas já há projetos para eliminá-lo pela baixíssima arrecadação que gera. É uma ideia, né, digamos, populista. Né? Vamos cobrar mais de quem tem mais. Né? Vamos arruinar os que pagam o trabalhador, porque com isso o trabalhador ganhará mais. Como? Se não houver multiplicação de riqueza, se não houver geração de empregos, né? Como aumentar os ganhos do trabalhador, que tem que ser justo. Somos, o senhor e eu, os primeiros a reconhecer isso. Então, eu acho que esse imposto é falacioso. E mais a mais, né? Para que o imposto sobre grandes fortunas seja arrecadado, não sei se esse é o seu pensamento, é preciso primeiro que uma lei complementar defina o que vem a ser grande fortuna. Há até um projeto de lei complementar nesse sentido, da Lavra, pasmem os colegas, do então senador Fernando Henrique Cardoso. Eu tive a oportunidade de discutir esse projeto ainda na década de 1990. E esse projeto dorme o sono dos justos, né? Como os bons vinhos, né? Está no permanente sono de espera. Então, não basta que uma lei ordinária cria o tributo, né? A necessidade é antes que se delimite, né, o que vem a ser grandes fortunas. Temiam os componentes do Centrão, que sempre existiu no Brasil, né, na época da Constituinte de 88, eu mais velho, né, participei, até representando o Ministério Público, na época eu era procurador de justiça e tinha alguns contatos com deputados constituintes, né?
temiam os representantes do Centrão que uma maioria episódica esquerdista, né, considerasse detentor de grande fortuna quem tinha uma casa própria, ou quem possuía 2 automóveis. Né? Então, resolveram colocar essa barreira na lei complementar, que, como todos sabemos, demanda para ser aprovada quórum qualificado, né? E matéria específica. Muito mais fácil alterar a ordem jurídica por meio de lei comum, lei ordinária, do que por meio de lei complementar. O assunto está disciplinado, salvo engano meu, no artigo 69 da Constituição. Bom, em relação à extrafiscalidade, né? Evidentemente, o Estado tributa não para agulhar a carne dos contribuintes, às vezes até parece que é para isso. Tributa para ter os meios econômicos que lhe permitirão atingir os fins que lhe são assinalados, seja pela Constituição, seja pelas leis. Então, o Estado tributa para alcançar fins arrecadatórios, para acarrear dinheiro para os cofres públicos, o que, né, terá condições de pagar o funcionalismo, de realizar obras públicas, de prestar serviços públicos e assim por diante. Nada impede, no entanto, que a tributação seja utilizada também para estimular ou desestimular comportamentos de virtuais contribuintes. Vale dizer, para induzir os virtuais contribuintes a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, a fazer, bem entendido, aquilo que é útil para o progresso da nação, e a não fazer aquilo que, mesmo não sendo ilícito, não é tão recomendável, né, em termos nacionais. Exemplifico na tentativa de melhor esclarecer. Quando a legislação federal acena com isenções, com incentivos tributários para as empresas que se instalam no norte ou no nordeste do país, não se está pretendendo aumentar a arrecadação, pelo contrário, a arrecadação diminuirá. O que se quer é que essas empresas se instalem em regiões carentes do país, né, onde a mão de obra é abundante, mas não é tão qualificada, e os capitais são escassos. Não fossem projetos do tipo Sudene, Sudam, Sucam, dificilmente uma indústria montaria uma fábrica no interior do estado do Maranhão, que é um estado encantador. Eu conheço os Lençóis Maranhenses, conheço a cidade de São Luís, a cidade de Alcântara, né? Mas que é um estado que ainda não progrediu economicamente. Não houvesse incentivos do tipo, essas indústrias continuariam, né, instaladas no eixo Rio-São Paulo, onde estão as melhores estradas, melhores portos, melhores aeroportos, onde está a mão de obra mais qualificada e onde está, na verdade seja dita, o grande mercado consumidor. Se ela se abalança aí para o interior do país, para regiões ainda menos desenvolvidas, é porque se sente atraída por esses incentivos. E outras vezes a tributação é exacerbada com o fito de desestimular aquisições que podem, digamos, repercutir negativamente em nossa balança comercial. Então, a aquisição de veículos importados de luxo, né, é submetida a uma tributação bastante acentuada, por meio de IPI, por meio de ICMS, por meio de PIS, por meio de COFINS. Isso é feito não propriamente para aumentar a arrecadação, mas para favorecer a indústria automobilística nacional e para evitar a evasão de divisas. Né? Não é ilícito comprar um Mercedes-Benz S500, né, que deve custar uns 700 mil reais. Mas isso, em larga escala, prejudica, né, a nossa balança econômica, além de desfavorecer a indústria automobilística nacional. Também, né, e o professor sabe disso, tem uma obra magnífica publicada a respeito, não existe tributo que não tenha um quê de extrafiscalidade. O imposto sobre a renda é predominantemente um imposto fiscal, tem finalidades arrecadatórias. No entanto, há deduções, há abatimentos que favorecem a compra de medicamentos, a assistência médico-hospitalar, a meu ver, até o pagamento de aluguéis, o pagamento de escola. Está certo que o pagamento de escola, a meu ver, é limitado inconstitucionalmente, né?
os que têm filhos de idade escolar, né, como é o caso do professor Sabag, ou netos em estado escolar, é o meu caso, sabem que o que se pode abater na base de cálculo do imposto sobre a renda, com despesa de educação própria de dependentes econômicos, corresponde, na prática, a uma mensalidade por ano. Deveria corresponder a uma anuidade. Né? E isso, eu acho que deflui do próprio texto constitucional, porque a Constituição é clara, a educação é um dever do Estado e é um direito de todos. Ora, se alguns, para desfrutarem desse direito, são obrigados a desembolsar somas de dinheiro, essas somas não podem ser havidas por rendimentos, não podem ser levadas à tributação por imposto sobre a renda. Havia uma juíza federal aqui em São Paulo que sistematicamente decidia dessa maneira. Uma ex-orientanda minha, chamada Regina Helena Costa. Mas as suas decisões eram sistematicamente reformadas pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Mas os italianos têm uma frase interessante, lasci-me vedere la fine, né? Vamos ver como vai terminar. Né? Hoje ela está no STJ, né? Reformando as sentenças daqueles que prazerosamente diziam, sem razão, né? A magistrada, quando deixa de aplicar o regulamento do imposto sobre a renda, porque o argumento era esse. Os termos do artigo X do RIR, RR, isso não pode. Né? Se esquecendo que acima do RIR, né, está a Constituição, com seus grandes princípios. Né? No fim, fez-se justiça. Então, todos os tributos devem ser extrafiscais, especialmente aqueles que podem levar ao aprimoramento da vida das pessoas. Né? Então, temos aí a tributação ecológica. Né? Por que não isentar a venda de produtos reaproveitáveis? Eu sou do tempo ainda das garrafas de leite, que eram postas à porta. De vez em quando, alguém, só por brincadeira, acabava tomando alguns goles do leite, posto à porta dos fregueses. Agora temos aqueles saquinhos que, jogados no meio ambiente, dizem os especialistas do assunto, vão levar 5 milhões de anos, né, para se desintegrar. Não sei, daqui a 5 milhões de anos, certamente, eu não estarei lá, e talvez nem o gênero humano, né? Talvez as baratas estejam administrando o universo. Quem viver, verá, espero que não sejamos nós quando isso acontecer. Não é? Também a utilização de dínamos no lugar das baterias descartáveis, né, vulgarmente chamadas pilhas, deveria ser a comercialização, o fabrico dos dínamos, o quanto possível desonerada da tributação por meio de IPI, por meio de ICMS. E, enfim, os exemplos podem ser multiplicados, que são legião. Né? Há já um movimento expressivo nesse sentido. E o novo texto constitucional tributário, se houver a tão propalada reforma constitucional tributária, pode reforçar esses pontos que já estão na atual carta-máquina, né? Mas, às vezes, é bom insistir no óbvio, é melhor do que enveredar pelo obscuro, né? Porque muitas das propostas que eu fiz não dependem de emenda constitucional para serem implementadas, dependem de lei complementar, nacional ou lei ordinária. Mas quem sabe, né, se isso for posto com todas as letras da Constituição, os adeptos da interpretação meramente gramatical, e como sabe o professor Eduardo, não é ainda uma verdadeira interpretação jurídica, é um pressuposto de interpretação jurídica, né? Eu não menoscabo a interpretação literal, a interpretação gramatical, mas ela é o ponto de partida, não o ponto de chegada do labor jurídico, interpretativo, da hermenêutica jurídica. Né? Se a melhor interpretação jurídica fosse a interpretação gramatical, os grandes professores da língua portuguesa, da gramática, seriam juristas, né? E nós, até hoje, teríamos perdido o nosso tempo estudando filosofia do direito, teoria geral do direito, hermenêutica jurídica. Devíamos ter estudado lógica, análise sintática, análise lógica, né? Morfologia. Aliás, um assunto que o professor Eduardo conhece profundamente, porque, além de doutor em direito, ele é doutor em literatura portuguesa, né?
Então, vejam que no universo da cultura o centro está em toda parte, né? E eu tenho lido até os trabalhos que o senhor publica em revistas especializadas e tenho a sua gramática, né? A sua tese, que me valeu o grau de doutor em literatura. Eu sou um neófito, eu gosto das graças e galas da língua portuguesa, estudo o assunto, porque parto do pressuposto que quem se expressa bem tem mais facilidade em transmitir ideias lúcidas, né? Especialmente nós temos que vender o nosso peixe como magistrados, como membros do Ministério Público, como advogados, como professores, né? Por que não? Né? E agora temos essa missão, nós do mundo do direito, de esclarecer os legisladores, né? Uma nova legislatura vai começar em janeiro, né? Nem todos os legisladores eleitos são dotados de conhecimentos técnicos, especialmente técnicos jurídicos, e eles precisam ser apolitados, precisam ser orientados, né? Eu parto do pressuposto de que os legisladores têm boa fé, né? A quem discorde. Se eles têm boa fé, estarão abertos, né, à colaboração dos especialistas, né? Vão pensar duas vezes antes de criar um imposto de grandes fortunas, antes de criar um imposto sobre a distribuição de dividendos, né? E outras loucuras, a meu ver, do G, né? Isso não é elitismo, isso é bom senso, né? E que bem ou mal, Pragmatismo, né? os que têm recursos não vão ser prejudicados. Eles têm a porta do aeroporto para levarem as fortunas para o exterior, já estão com o patrimônio consolidado, né? Eu estou pensando justamente naqueles que deram a vitória ao candidato que lhes acenava com vantagens, né? Ele foi mais persuasivo e temos que aceitar o resultado das eleições, né? Mas agora é chegado o momento de amarrar o guizo no pescoço do gato, né? Conhece a fábula de La Fontaine, né? Eu acredito que todos conhecem, mas me permito, não para o professor Eduardo, que tem grandes conhecimentos gerais, mas para alguém que talvez tenha se esquecido da fábula, né? Havia um gato que atuava com grande eficiência, dizimava toda a rataria. Os ratos desesperados se reuniram numa assembleia e logo surgiu uma proposta. Por que não amarrar um guizo no pescoço do gato? Porque assim, quando ele se aproximar, todos terão tempo, né, de buscar abrigo. Bom, a proposta foi aprovada por aclamação. Mas aí surge uma segunda questão. Quem é que vai amarrar o guizo no pescoço do gato? Né? O próprio proponente, né, se calou. Ele não queria fazer isso, parece que o gato era muito esperto, né? E quem, como eu tenho cachorro também, mas tem gato, né, sabe que o gato é de uma agilidade total, né? Agilidade felina. Ele pega até passarinho, quanto mais rápido, né? E aí a Assembleia foi dissolvida, né? E o gato continuou a sua tarefa, né? Cumpriu, ou continuou a cumprir a preceito a sua tarefa, né? Então, vamos ver quem vai amarrar o pescoço do gato. Promessas foram feitas, algumas, a meu ver, mirabolantes, né? Vamos ver se elas se concretizam, né? Há uma frase interessante, segundo a qual, na guerra, a primeira vítima é a verdade, né? Eu estenderia, né, essa frase também às campanhas políticas, né? Nas campanhas políticas, a primeira vítima é a verdade. Agora, a campanha política terminou, né? Vamos ver se tudo que foi prometido, né, vai ser cumprido, se tudo que foi dito correspondia, de fato, aos propósitos dos candidatos vencedores. Tá Bom, bem, professor. olha, eu continuaria indefinidamente aqui a conversa, ainda mais com uma pessoa tão esclarecida quanto o professor Eduardo, e não é uma promessa, já é uma certeza, né? Ele, com a sua juventude, já nos superou, já está indo além da marca, né? Nós, os mais veteranos, estou falando de mim,
né, temos a incumbência de passar a tocha, né, para as novas gerações. E ficamos felizes quando constatamos que um representante da nova geração, qual o professor Eduardo Sabag, já pontifica, né, e está contribuindo decisivamente para o progresso da ciência do direito. Olha, foi uma honra participar, obrigado pela oportunidade e estou sempre à disposição, né? Eu gosto desse contato com quem, como eu, né, faz do direito tributário a matéria de sua especial preferência. Obrigado novamente. Né? Muito bem, professor Roque Antônio Carrasa. Em nome de todos os nossos alunos e ouvintes, agradeço a sua fala, os elogios foram superlativos e eles me deixam emocionados, não é? Porque eu serei sempre, sou e serei um devoto aluno do professor Roque Carrasa, assim como os meus alunos o são hoje. E então esse momento foi maravilhoso, muito ilustrativo. Muito obrigado realmente por essa bela palestra e estaremos juntos, né, em outros momentos para que os nossos alunos possam desfrutar aí de todo o seu carisma, a sua desenvoltura, né, esse linguajar tão escorreito e necessário para o mundo do direito, né, que o professor Carrasa tem, que é tão peculiar, e o conhecimento de direito tributário vastíssimo. Então, professor, muito obrigado. Muito Tudo de bom obrigado. e até uma Um bom próxima. fim de semana a todos. Até logo. Né? Obrigado. Com Até logo. licença. Obrigado. Tchau. Obrigado.